Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nós vamos dar início agora ao estudo da teoria enxuta, da teoria resumida do cálculo 2. Para isso, nós vamos começar falando sobre funções vetoriais. Tá? O que eu quero dizer com teoria enxuta? Significa que eu não vou apresentar exemplos, não vou apresentar aplicações dessas teorias de cálculo 2. Nós vamos nos fixar apenas na parte teórica. Então, se você quer ver definições, resultados e algumas coisas desse tipo, esses são os vídeos corretos para você, tá certo? Mais adiante, a gente pode gravar, né, exemplos, né, vídeos com exemplos, com exercícios, com aplicações e assim por diante. Mas essa série de vídeos, ela é basicamente um resumo teórico do conteúdo de cálculo 2, beleza? Para isso, nós vamos utilizar duas referências bibliográficas, né? A primeira delas é o livro Cálculo 2, Cálculo 3 e 4, do Marcos Henrique dos Santos Martins e da Rosimeire Pereira, né? Foi publicado em Florianópolis, em 2010. E um livro bastante clássico de cálculo 2, que é o livro do Stewart, né? O livro de cálculo, volume 2 do Stewart. Eu estou utilizando a 7ª edição, né? Que foi lançado no ano de 2013, tá? Então vamos lá, vamos dar início ao estudo de funções vetoriais. Para isso eu preciso primeiro, como é que eu posso dizer assim, relembrar com vocês o conceito de função que vocês viram ou na escola ou eventualmente no cálculo 1, tá? Então, dados dois conjuntos, o que vem a ser a função f que vai do conjunto A para o conjunto B? Isso é uma correspondência que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Esse único elemento do conjunto B, como ele só depende da correspondência F e do elemento X que você está considerando, então esse elemento ele é denotado por f de x. Muitas vezes ele é chamado de y, né? Então a imagem de x pela f, ele é muitas vezes denotado por y. O conjunto A ele é chamado de domínio da função e o conjunto B ele é chamado de contradomínio. A f de x, esse valor que está associado ao x, ele é chamado de valor ou imagem de x por f. Então, para cada x do conjunto A, eu associo um elemento do conjunto B, e esse elemento do conjunto B, ele é denotado por f de x, e ele é chamado de valor ou imagem de x por f. Como nós não temos nenhuma restrição a respeito dos conjuntos A e B, ou seja, o conjunto A e o conjunto B podem ser quaisquer coisas, então nós podemos, por exemplo, considerar que o A está contido nos reais e o B também está contido nos reais. Essas funções em que o A e o B são dois subconjuntos dos reais, ou seja, funções em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos dos reais, essas funções são chamadas de funções com valores reais, ou então também são chamadas de funções escalares. Funções escalares é uma nomenclatura muito utilizada na física. Tá? E essas funções em que o domínio e o contradomínio são subconjuntos dos reais, essas funções são estudadas no cálculo 1. Então, esse tipo de função nós não vamos nos ater aqui. Nós vamos utilizar elas, mas nós não vamos estudar elas, porque elas já foram estudadas lá no cálculo 1 e no cálculo 2. Desculpa, foram estudadas lá no cálculo 1. O que nós vamos estudar no cálculo 2? Vários tipos de funções, tá? E um desse tipo de função é a seguinte, em que o domínio está contido nos reais, ou seja, são funções cujo domínio é um subconjunto dos reais, e o contradomínio são vetores, ou do plano ou do R3. Então, nesse primeiro momento, são essas funções que nós queremos estudar. E essas funções são chamadas de funções com valores vetoriais. Isso faz um certo sentido. Por que isso faz sentido? Porque a imagem das nossas funções, as funções que nós vamos considerar aqui, as imagens vão ser vetores.
Ou seja, a imagem ou o valor da função, para nós, sempre serão vetores, tá? A definição mais formal, então, dado um subconjunto D dos reais, uma função vetorial, nós vamos denotar a função vetorial assim, f, né? Essa flechinha aqui indica que essa função é uma função vetorial. O que ela vai fazer? Ela vai ser uma lei que vai associar cada tzinho de D a um único vetor f de t. Esse vetor f de t, ele pode ser do plano, ele pode ser do espaço, ele pode ser do R4, ele pode ser qualquer vetor que você queira considerar. Por exemplo, quando você vai estudar física quântica, na física quântica você considera 4 dimensões. Então, lá você vai considerar vetores que estão no R4, tá? E dependendo do que é que você vai estudar na física, por exemplo, você precisa de dimensões maiores, tá? Então, as funções vetoriais vão associar a cada elemento, a cada tzinho de D, do subconjunto D, um único vetor que você escolhe onde é que ele vai estar. R2, R3, R4 e assim por diante, tá? O que eu estou te dizendo, basicamente, é isso daqui, né? Se o seu conjunto D, por exemplo, o seu conjunto D pode ser esse intervalo fechado de A até B. O que você vai fazer para ter uma função vetorial? Para cada T que está no conjunto D, você vai associar ele um vetor, que a gente denota por f de t, tá certo? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, que é uma função vetorial. Então, para cada elemento que está no seu conjunto, no seu domínio, você vai associar a esse elemento t um vetor. Esses vetores, isso vem da geometria analítica, né? O ponto inicial do vetor, você pode escolher onde é que ele vai ser. Tá? E o que nós vamos fazer aqui no nosso curso? Todos os vetores vão ter início, o ponto inicial na origem do sistema XYZ. Tá? Então, os nossos vetores sempre terão ponto inicial na origem do sistema cartesiano. Tá certo? Essa é uma convenção que nós vamos adotar aqui. Salvo exceções, de vez em quando não dá para fazer isso, a gente vai falar para vocês. Tá? Mas, a princípio, a gente sempre vai considerar, nós sempre vamos considerar que o ponto inicial dos nossos vetores são na origem. Tá? E aí você pode, para cada tzinho que está no seu domínio D, você vai associar um vetor, né? E aí você pode construir, vamos dizer assim, o gráfico da sua função. Tá? Nessa figura aqui, ó, o nosso D era um intervalo fechado, era um intervalo fechado AB, mas não precisa ser. Ele pode ser qualquer subconjunto de números reais. Tá? Nessa figura, nós também esboçamos o vetor posição f de t. Então, para cada tzinho aqui, você tem um vetor associado e você pode esboçar esses vetores, tá? Sem nenhum problema. Tá? Tem livros que não utilizam a flecha em cima da letra F. Tem livros, inclusive, que não escrevem essa F maiúscula, usam letras minúsculas. E alguns livros usam letras minúsculas. E quando eles querem dizer que é um vetor, eles põem a letra em negrito. Esse é o caso, por exemplo, do livro do Stewart. Né? O livro do Stewart, ele não utiliza a flecha sobre a função, tá? Mas ele utiliza o negrito. Então, quando você vê uma função em negrito, você pode já considerar que ela é uma função vetorial, tá certo? Nós, em geral, na maioria das vezes, nós vamos utilizar essa notação aqui para que não haja confusão. Então, isso daqui sempre vai denotar para nós uma função com valores vetoriais, tá certo? Agora, se você for, por exemplo, lá usar o livro do Stewart para estudar, você tem que prestar um pouco de atenção, que lá ele utiliza, então, o negrito e não utiliza flechas, inclusive utiliza também letras minúsculas, coisa que nós não vamos fazer aqui na maioria das vezes. Quando nós não explicitamos o domínio da nossa função, nós vamos assumir que ele é o maior conjunto dos números reais em que a f de t faz sentido. Essa é a definição de domínio, inclusive, que é dado lá no cálculo 1 para você. Por isso, vão aparecer exercícios do tipo, determine o domínio da função tal. Tá? O que eu quero dizer, então? Eu quero que você encontre o maior subconjunto dos reais, onde aquela expressão da função vetorial faz sentido. Tá? O conjunto também que é bastante importante é o conjunto domínio, é o conjunto imagem da nossa função.
Quem é o conjunto imagem? É o conjunto de todos os vetores que você obtém a partir da F, calculando a F nos pontos do domínio, ou nos elementos do domínio. Então, são todas as Fs de T, onde T pertence ao domínio. Esse conjunto é chamado de imagem e a notação é essa daqui. É a mesma do cálculo 1, tá? O domínio de uma função vetorial é sempre um subconjunto dos reais. Tá? Então, o domínio é sempre um subconjunto dos reais. E a imagem é sempre um subconjunto, ou é um conjunto de vetores do R2, R3, R4 e assim por diante. Tá? Vamos assumir agora que a nossa função f, ela assume valores no R3, ou seja, a f é uma função que associa a cada tzinho de um subconjunto um certo vetor do R3. Tá? Bom, se você tem um vetor do R3, se f de t é um vetor do R3, então ele tem 3 coordenadas. Essas 3 coordenadas, elas são determinadas unicamente para cada tzinho de D, para cada tzinho do domínio. Por quê? Porque é assim que nós definimos função vetorial. Função vetorial é uma lei que associa a cada elemento do domínio, a cada tzinho do domínio, um único vetor f de t. Tá certo? Então, essas coordenadas, quer dizer, as coordenadas desse vetor, elas dependem também do t. E cada coordenada é única. Né? Então, o conjunto de coordenadas, para cada vetor, o vetor tem uma única coordenada. E aí nós podemos escrever assim, que a nossa f de t é uma f1 de t na direção de i, uma f2 de t na direção j e uma f3 de t na direção de k. Essa é uma notação que nós utilizamos para a função vetorial f. Tem livros que utilizam essa notação aqui, ou seja, f1, f2, f3 de t, entre parênteses, e tem livros que utilizam essa daqui, com esse símbolozinho aqui para denotar vetores. O Stuart, por exemplo, ele utiliza essa notação, ele utiliza muito essa notação aqui e utiliza muito essa aqui de cima. Essa notação aqui embaixo ele utiliza pouco, porque ele usa parênteses para denotar pontos. Então, o livro do Stuart faz essa distinção. Bom, como nós já estamos mais avançados na nossa graduação, então, quando é escrito assim, isso aqui, dependendo do caso, vai ser um ponto, dependendo do caso, vai ser um vetor para nós. Mas, na maioria das vezes, eu vou utilizar essa notação aqui. Tá? Então, você pode ficar mais sossegado. Nesse caso, a f1, a f2 e a f3 são funções escalares, com domínio D. Ou seja, cada uma dessas funções aqui, ela está definida sobre o domínio da função vetorial f. E essas funções, elas recebem nomes, elas são chamadas de funções componentes da nossa função vetorial. Aqui, I, J e K, claramente, é a base canônica do R3. Então, esse conjunto aqui de vetores é a base canônica. Se a F assume valores do R2, ou seja, se a F assume valores vetoriais do plano, então a nossa F pode ser escrita assim, F1 de T na direção I, F2 de T na direção J, pode ser escrito assim, ou ainda pode ser escrito desse outro jeito aqui, que é também uma notação que o Stuart utiliza. E é claro, esse conjunto aqui, o conjunto dos vetores IJ, é a base canônica do R2. Tá? Então, cada função vetorial, para nós, as funções vetoriais, elas vão ser dadas desta forma aqui. Uma função componente na direção I, uma função componente na direção J, uma função componente na direção K. E com isso, então, nós vamos ter que para cada tzinho do domínio está associado um único vetor, ou do R3 ou do R2, dependendo do que nós vamos querer estudar. Tá? Vamos considerar agora f uma função vetorial. Ela tem 3 funções componentes, f1, f2, f3, que são contínuas num certo intervalo. Tá? Então, f1, f2 e f3 são funções que você vê no cálculo. Sabe aquelas funções contínuas que você vê no cálculo? Então, senos, cossenos, etc. Essas funções você pode considerar aqui, tá certo? Exponenciais, logaritmos, módulo, tanto faz, quadrada, cúbica. Então, são funções contínuas que estão definidas num intervalo. Bom, o que vai acontecer? Para cada tzinho desse intervalo, você tem um vetor associado a ele. E aí, lembra que nós combinamos? O ponto inicial de cada vetor sempre vai ser a origem. Mas um vetor ele tem ponto inicial e tem ponto final.
Quando você considera os pontos finais de todos os vetores, que você obtém a partir da sua fórmula, a partir da fórmula de f, se você pega só os pontos finais, isso define uma curva no espaço, ou simplesmente uma curva. As equações x igual a f1 de t, y igual a f2 de t e z igual a f3 de t, com t pertencente ao intervalo, e essas são chamadas de equações paramétricas da curva. Então, dado uma função vetorial, você desenha todos os vetores que você obtém a partir dessa função, definida no intervalo. Desenha todos eles. A origem de todos os vetores é a origem do sistema cartesiano. E você pega os pontos finais, pega todos os pontos finais. Isso vai te dar uma curva, o resultado disso é o que a gente chama de curva no espaço. Tá? E essas equações aqui, ó, elas são chamadas de equações paramétricas da curva. Lá em geometria analítica, por exemplo, você estudou retas, você estudou equações paramétricas de retas. Aqui nós vamos estudar equações paramétricas de curvas, que são coisas mais gerais do que as retas. Tá? Nós também vamos dizer que a curva ela é parametrizada por essas equações x igual a f1 de t, y igual a f2 de t e z igual a f3 de t. Beleza? O que eu quero dizer para você é o seguinte. Você tem, então, uma função vetorial. Para cada t, você calcula o vetor, pega o ponto final de cada um desses vetores, com ponto inicial na origem, e isso vai te dar, então, como resultado, uma curva. Tá? Os pontos finais desses vetores, isso vai te dar uma curva, que a gente chama de curva associada à função vetorial. Certo? A curva associada a uma função vetorial, ela é traçada pelo movimento da extremidade final do vetor posição para cada instante de t. Então, vamos supor aqui, ó, o ponto inicial é o primeiro vetor que você calcula é aqui e assim por diante. Você vai calculando todos os vetores, né? Então, a curva ela é determinada pela extremidade final de cada vetor posição. Quando não sei se você observou, mas quando nós esboçamos o gráfico da curva, nós não consideramos um eixo para os valores de t. Tá? Então, quando nós vamos esboçar, não tem um eixo que representa o parâmetro t. Nós só representamos as extremidades finais dos vetores que você obtém da função vetorial. Dessa forma, nós podemos pensar numa curva como sendo traçada pelo movimento de uma partícula, cujo a posição no instante t é esse ponto aqui. Imagina uma partícula que está se movimentando no espaço. Para cada instante de tempo, ela ocupa um ponto no espaço. À medida que o tempo vai passando, essa trajetória dada pela nossa partícula, ela descreve uma curva, né? Essa é a curva da função vetorial. Por isso, muitas vezes, nós vamos inserir pequenas flechas no gráfico para indicar o sentido que a nossa partícula está percorrendo. Então, por exemplo, essa partícula aqui, né? Então, inicialmente ela estava aqui, né? O movimento dela é dado por uma função vetorial. Como é dado por uma função vetorial, você pega o ponto inicial de todos os vetores, pega na origem, e você vê onde é que estão os pontos finais. Então, esses pontos finais você vai colocando no gráfico e você vai indicando com essas flechinhas aqui, ó, você vai indicando qual é o movimento que a sua partícula faz. Então, ela faz esse tipo de movimento aqui, nesse caso. Tá? Então, a curva C ela é traçada pelo movimento da ponta do vetor posição, né? A extremidade final do nosso vetor posição. Bom, nós temos operações com funções vetoriais. Por que nós temos operações? Porque quando você estudou geometria analítica, você deve ter visto algumas operações com vetores, né? Então, você viu produto escalar, você viu produto vetorial, você viu soma de vetor, subtração de vetor, e você viu também a multiplicação por um escalar. Então, você viu multiplicação por um escalar e você viu produto escalar. São duas coisas diferentes. Essas operações nós podemos trazer aqui para funções vetoriais. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar duas funções vetoriais, f e g. Elas são dadas por essas funções coordenadas, por essas expressões aqui, né? f1, f2 e f3. E a g é dada por g1, g2 e g3. E vamos considerar também uma função escalar,
E essas três funções, as duas funções vetoriais e a função escalar, elas estão definidas sobre o mesmo conjunto I dos reais. Então, as três funções têm o mesmo domínio, e esse domínio nós vamos chamar de domínio I. Não precisa ser um intervalo, né? Não precisa ser um intervalo, mas a maioria das vezes vai ser. Tudo bem? Vamos lá. Como é que nós vamos definir a soma, então? O que vem a ser f de t mais ou menos g de t? O que você acha que vai ser? Como é que era a soma de vetores? Como é que você somava dois vetores? Você somava componente a componente, entrada a entrada. Não era assim? Pois bem, aqui vai ser a mesma coisa. Então vai ser F1 mais G1 na direção I, F1 mais G2 na direção J, F3 mais G3 na direção K. A mesma coisa para o menos. Se você quer subtrair, você utiliza a subtração. Se você quer somar, você utiliza a adição. Como é que você fazia o produto por escalar? Ou seja, se dado um vetor, o que era a multiplicação de um número por esse vetor? Então, o que você fazia? Você pegava cada componente do vetor e multiplicava por aquele escalar que você queria. Muito bem. O produto da função escalar por uma função vetorial, adivinha como é que vai ser? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função escalar aqui e vou multiplicar por cada componente do meu vetor. Não tem jeito mais simples de você definir o produto por uma função escalar. E o que vem a ser o produto escalar de duas funções? O produto escalar de duas funções, vamos pensar no produto escalar de vetores. O que você fazia? O produto escalar de vetores. Você multiplicava componente a componente e depois somava tudo. Muito bem, é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar F1 multiplicar por G1, F2 por G2, F3 por G3. Vamos somar tudo. Isso vai te dar o quê? Isso aqui vai te dar um número. As duas primeiras funções que nós definimos dava como resultado uma função vetorial. A soma, a subtração e a multiplicação por escalar, essas duas primeiras definições, elas te dão novas funções vetoriais. Esse produto escalar de duas funções vetoriais, isso te dá uma função escalar. Tá? Da mesma forma que o produto escalar de dois vetores tinha por resultado um número. Tá? E nós também temos o produto vetorial de duas funções. Como é que você faz o produto vetorial de duas funções? Do mesmo jeito que você fazia o produto vetorial de vetores. E como é que você fazia? Via esse determinante aqui. Né? Então, o produto vetorial dessas duas funções vetoriais, você obtém calculando esse produto escalar, esse determinante aqui, e isso aqui acaba sendo também uma função vetorial. Então, das nossas 4 operações, ou 5 operações que nós vimos aqui, soma, subtração, multiplicação por escalar e produto vetorial, essas 4 operações te dão como resultado uma nova função vetorial. Produto escalar de duas funções vetoriais te dá como resultado uma função escalar. É claro que, da mesma forma que lá no cálculo você tinha a noção de limite e continuidade de funções, aqui nós também vamos ter a noção de limite e continuidade de função. Então, vamos considerar uma função vetorial, e ela vai estar definida agora no intervalo, vamos considerar ele aberto dos reais. Vamos imaginar que essa função está definida em todos os pontos do intervalo, exceto possivelmente no ponto A. Quer dizer, ela pode estar definida em A, pode não estar definida em A. O que vai ser o limite quando t dá de f de t? Limite da f1 na direção I, mais o limite da f2 na direção J, mais o limite da f3 na direção K. Essa é a forma mais, como é que eu vou dizer assim, mais canônica, né? Mais natural de você definir o limite de uma função vetorial. Então, para você determinar o limite de uma função vetorial quando t tende a A, você calcula o limite quando t tende a A da primeira função na direção I, da segunda função na direção J, da terceira função na direção K. Ou seja, o limite de uma função vetorial é um vetor. Quando esses limites aqui existirem,
isso daqui tem por resultado um vetor. E aí nós temos a definição de função contínua, né? Então, uma função vetorial definida no intervalo, ela é contínua num elemento azinho de i, se o limite quando t tende a da f de t é igual a f de a. Ou seja, a nossa função tem que estar definida no a, e o limite quando t tende a de f de t tem que ser igual a f de a. Observe que essa definição é exatamente a mesma definição que nós vimos lá para funções escalares lá no cálculo 1. E você pode observar que uma função é contínua, uma função vetorial é contínua no A, sem somente ser as suas funções componentes, as três funções componentes, elas são contínuas em A. Então, a única possibilidade dela ser contínua é quando as três funções componentes são contínuas. Tá? E nós também temos a noção de derivada de funções vetoriais. Né? Então, dada uma função vetorial, o que vai ser a derivada dela? Então, a derivada dela vai ser denotada assim, df de t, ou f' de t. E o que vai ser isso? Mesma definição do cálculo 1. Limite quando ΔT tende a zero, da f de t mais ΔT, menos a f de t sobre ΔT. Desde que esse limite exista e seja finito. Tá? Nesse caso, então, a derivada da nossa função é dada por esse limite, sempre que esse limite existir ou é finito. E você tem um resultado que nos permite calcular muito facilmente a derivada de uma função vetorial. Então, se eu te dou uma função vetorial desse tipo aqui, ó, com f1, f2 e f3, funções escalares diferenciáveis, adivinha como é que vai ser a derivada dessa função vetorial? Exatamente. A derivada da primeira função na direção i, da segunda função na direção j, a derivada da terceira função na direção k. E alguns livros também vão escrever assim: derivada da primeira função, derivada da segunda, derivada da terceira função. Tá certo? Então, muito tranquilo de você determinar, de você calcular a derivada de funções vetoriais. Tá? Nós também podemos definir derivada segunda, derivada terceira, quarta, da mesma forma que a gente faz lá no cálculo 1. O que é a derivada segunda? É a derivada da derivada primeira. O que é a derivada terceira? É a derivada da derivada segunda e assim por diante. Né? Então, você pode calcular derivadas à la vão ter, desde que as suas funções componentes aqui, né, a f1, f2, f3, sejam funções diferenciadas, né, derivadas, no caso. Né? Da mesma forma que você tem propriedades para calcular a derivada de soma, produto, quociente de funções lá no cálculo 1, aqui nós também temos maneiras mais tranquilas de você calcular a derivada da soma, da subtração, produto por escalar, produto vetorial e produto escalar de duas funções vetoriais. Então, adivinha o que vai dar a derivada da soma de duas funções vetoriais? Soma ou subtração? Adivinha o que vai ser? Exato. A soma ou a subtração da derivada de cada uma das duas funções vetoriais. Tá? O que é a derivada desse produto por uma função escalar? Então, uma função escalar multiplicada por uma função vetorial, qual é a derivada desse produto? Como é que era a derivada do produto lá no cálculo 1? Era a derivada da primeira vezes a derivada da segunda? Não era, né? Pois é, aqui também não vai ser. Aqui vai ser a primeira função, a função h, vezes a derivada da vetorial, da função vetorial, mais a derivada da função escalar vezes a função vetorial. Tá? Então, produto você tem que tomar bastante cuidado. Outra pergunta. Qual vai ser a derivada do produto escalar dessas duas funções? Lembra? Temos um produto escalar aqui, mas temos um produto. Adivinha como é que vai ser essa derivada? Exatamente. A derivada da primeira escalar a segunda função. Então, você deriva a primeira função e faz o produto escalar pela segunda função, mais a primeira função, produto escalar com a derivada da segunda função. É assim que você deriva um produto escalar. Adivinha qual é o produto vetorial? Qual que é a derivada do produto vetorial? Dá um chute. Exato. A derivada da primeira vetorial à segunda, mais a primeira produto vetorial com a derivada da segunda função. Tá? Então, as fórmulas para você calcular derivadas aqui, só a da soma e da subtração que são mais tranquilas. Tá? Soma, derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da subtração, subtração das derivadas.
As outras três operações de funções vetoriais que nós temos, produto escalar e produto vetorial, a derivada dessas funções, você utiliza uma regrinha muito parecida com aquela regra do produto que nós vimos lá no cálculo 1. A primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. E esse vezes depende do que ele significa. Produto por escalar, produto escalar ou produto vetorial. Certo? Bom, vamos ver. Vamos dar uma pequena interpretação física do que significa a derivada. Então, suponha que você tem uma partícula que descreve uma trajetória no espaço e que o vetor posição no instante t seja dado por uma função vetorial do tipo r de t. Tá? Adivinha o que vai ser a velocidade instantânea dessa partícula no instante de tempo t0? Ou seja, o que vai ser o vetor velocidade instantânea em t0? Chuta o que vai ser? Exato. O limite quando ΔT tende a zero, da função posição aplicado nessa soma, menos a função posição aplicada no t0, quocientado por ΔT. Né? Então, você tem aqui, ó, R, a função posição aplicada em t0 mais ΔT, tá? Esse vetor aqui. E aqui você tem a função posição aplicada no t0. Então, aqui é o ponto inicial, aqui é o ponto inicial mais t0. Essas são as duas posições. Aí você tem esse vetor aqui, ó, que une esses dois pontos. À medida em que o ΔT vai tendendo a zero, significa que esse t mais ΔT ele vai se aproximar do t0, e, portanto, este vetor aqui ele vai se aproximando desse daqui. E aí esse vetor inicial aqui, vamos chamar de vetor secante, ele vira esse vetorzinho aqui, que é um vetor tangente à curva. Tá? Então, as duas interpretações da derivada de uma função vetorial é a seguinte. A derivada primeira te dá o vetor tangente à curva e também a velocidade instantânea da partícula naquele instante t0. Velocidade instantânea. Tá certo? Adivinha o que vem a ser adivinha o que vem a ser, então, a velocidade? A derivada do vetor posição. Por quê? Porque esse limite aqui, quando ele existir, ele é exatamente a derivada da função posição em cada instante de tempo. Tá? E, é claro, a velocidade ela também é tangente à trajetória, como nós já tínhamos visto aqui. O módulo do vetor velocidade ele é chamado de velocidade escalar no instante t, e ele é denotado simplesmente pela letra B. O que vem a ser? Adivinha o que vem a ser o vetor aceleração instantânea no instante de tempo t? Exatamente. A aceleração é a derivada primeira da velocidade, que nada mais é do que a derivada segunda do nosso vetor posição. O módulo do vetor aceleração é chamado de aceleração escalar, em cada instante de tempo, e nós vamos denotar esse número sempre por A. Tá certo? Note que o processo de derivação de funções vetoriais, ou seja, de vetores posições, permite que você determine a velocidade e a aceleração da partícula. Se você tem o vetor posição, derivou uma vez, você tem a velocidade. Derivou duas vezes, você tem a aceleração instantânea. Tá? Agora, será que nós podemos obter os vetores posições de uma partícula se você conhece a velocidade e a aceleração? Então, agora o problema é o contrário. Antes era assim, eu te dou o vetor posição. Você encontra a velocidade e encontra a aceleração. Via derivada. Tá. Agora o problema é o contrário. Eu te dou a velocidade ou eu te dou a aceleração e peço para você encontrar a função posição da partícula. Bom, para isso nós precisamos do conceito de integral de funções vetoriais. Né? Então, vamos lá. Se eu te dou uma função vetorial dessa forma aqui, em que f1, f2 e f3 são funções contínuas num certo intervalo i. O que eu quero dizer? Que essa função vetorial aqui é uma função contínua. O que vai ser a integral de a até b da função vetorial ft dt? Adivinha o que vai ser? Exatamente. A integral de a até b da primeira função na direção i, a integral de a até b da segunda função na direção y, mais a integral de a até b da terceira função
na direção K. Ou seja, vai ser este vetor aqui. Então, da mesma forma que lá no cálculo 1, essa integral aqui, ela é chamada integral definida da função vetorial e tem por resultado um vetor. Então, a integral definida de uma função vetorial é um vetor. Em 3 coordenadas, se a função vetorial é uma função vetorial com valores no F3, no F3, e essa integral vai ser um vetor com 2 coordenadas, se a função vetorial original tem só 2 coordenadas, ou seja, são vetores do R2. Tá? Muito bem. Se você tem uma função vetorial, considera de novo uma função vetorial, F1 na direção I, F2 na direção J e F3 na direção K, suponha que elas sejam funções contínuas em I. O que é que vem a ser a integral da função vetorial? Adivinha? Exato. A integral da primeira função na direção I, da segunda na direção J, e integral da terceira na direção K. E nada mais é do que isso aqui. Essa integral, ela é chamada de integral indefinida ou primitiva da nossa função vetorial. E o resultado dessa integração indefinida, ela é uma nova função vetorial. Por quê? Porque quando você calcula essa integral indefinida, essa daqui e essa daqui, você vai obter 3 funções, uma para cada componente. Então, isso daqui acaba sendo uma função vetorial também. E essa função vetorial ela é chamada de integral indefinida ou então de primitiva. Moral da história, o que é a integral de uma função vetorial? O que você faz? Integra a primeira, integra a segunda e integra a terceira. A primeira na direção I, a segunda na direção J e a terceira na direção K. Como isso aqui é uma função do cálculo 1, isso aqui é uma função do cálculo 1 e isso daqui também, então como é que você calcula a integral dela? É uma primitiva mais uma constante, a primitiva de F2 mais uma constante, primitiva da F3 mais uma constante. E esse vetor aqui você pode escrever como este vetor, ou seja, uma primitiva da primeira função, uma primitiva da segunda, uma primitiva da terceira. A primeira na direção I, direção J e direção K. Então, é esse vetor mais esse outro vetor constante aqui. C1 na direção I, C2 na direção J e C3 na direção K. F1, F2 e F3 maiúsculos são primitivas das funções escalares F1, F2 e F3. E C1, C2 e C3 são constantes. Tá? Então, é assim que você calcula. Lembra, né? Para você determinar uma função, para você determinar uma integral indefinida lá no cálculo 1, era uma primitiva mais uma constante. Aqui também, a integral indefinida de uma função vetorial é um vetor que você obtém a partir de primitivas de cada função componente, a F1, da F2 e da F3, mais um vetor constante. Esse vetor constante vem da onde? Dessa integração indefinida aqui que você faz nas funções componentes. Tá certo? E por meio da integração de funções vetoriais, você pode recuperar a função velocidade quando é dada a aceleração de uma partícula, e você também pode obter a função posição desde que seja conhecida a velocidade da sua partícula. Né? A velocidade é a velocidade no instante t0, mais a integral de t0 até t de ax dx. Né? E a função posição, o que você faz? Você pega a posição inicial, soma com a integral da velocidade. Né? Então, é assim que você consegue recuperar a função velocidade a partir da aceleração e a função posição a partir da velocidade. Certo? Bom, com isso nós vamos ficando por aqui. Eu falei para você que seria um resumo teórico e eu cumpri com a minha promessa. Né? Apresentamos um resumo teórico dessas funções vetoriais. Na sequência, nós vamos ver as outras coisas do cálculo 1, também do ponto de vista teórico. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.